A ancestralidade não mora no passado. Ela respira aqui, agora. Essa cidade é feita de camadas. Debaixo da rua, o silêncio. Atrás da praça, o esquecimento. Mas há também nomes ditos baixinho. Rezas que sobrevivem nas esquinas. Qual passado a gente escolhe falar? Axé, meu glorioso São Benedito, que venha trazendo saúde para todos nós, paz, amor, felicidade nos nossos corações. Boa noite, voltamos a apresentar o Cultura Livre. Há 5 anos, o nosso encontro semanal com a cultura mato-grossense. E hoje a gente vai falar de novembro, que é mês de memória, de luta, de afirmação. E no Cultura Livre de hoje, a gente fala sobre o videoarte que está chegando nas escolas públicas de Cuiabá e levando os estudantes a reconhecer a história preta que pulsa nas ruas da nossa cidade. O projeto é A História Preta Cravada no Centro Histórico, idealizado pela cineasta Bruna Maciel e produzido pelo coletivo audiovisual Produção em Rota. E para falar mais sobre esse videoarte, a gente está aqui com a Bruna Maciel. Boa noite, Bruna, seja bem-vinda. Boa noite, Elô. Boa noite a todas as pessoas que estão em casa nos assistindo. Que honra ter vocês aqui. E boa noite, Zedoc. Que prazer ter você aqui. Zedoc, que está sempre atrás das câmeras, hoje está aqui na frente dela para falar um pouquinho para gente. Muito boa noite, né? Um pouco nervoso. Faz parte, né, Zedoc? É, verdade. Tá sentindo na pele a galera que você faz toda a filmagem. Com certeza, é isso aí. Bruna, conta pra gente, né? Você que é a idealizadora do projeto, a gente sabe que esse projeto, ele é um projeto que já está há muito tempo, porque ele abarca também o Beco do Candeeiro, a Praça da Mandioca, o antigo Pelourinho, que é a Igreja de São Benedito, que é a lavagem das escadarias do Rosário, e também São Benedito, e também o trabalho feito pela Casa das Pretas. Tudo isso através da poesia, sensibilidade. Então, como que foi para você essa pesquisa, quando ela nasce e por que a importância, né, de trazer ela para essa coisa da população reconhecer mesmo o povo preto nas nossas ruas? Bom, o projeto ele nasce, eu e Zadoc, a gente fez uma especialização em cultura no IFMT e um dos professores levou a gente para uma vivência na lavagem da escadaria. E foi muito interessante e algumas coisas me chamaram a atenção, principalmente a igreja está fechada no dia da lavagem, né? As portas das igrejas estarem fechadas. E aí eu escuto o Cristóvão, que até então eu não conhecia, dando uma entrevista para o site A Lente, da Bruna e do Armand, né? E ali, naquele momento, eu escuto ele contando a história de uma rota da ancestralidade que acontecia. Não era fixa, mas que tinha, né? Que conta essas histórias desses 7 pontos, né? E eu falei, nossa, vou pesquisar sobre esses 7 pontos. Cheguei em casa, busquei na internet e não encontrei só um vídeo do Cris, em uma programação do novembro, contando um pouco desses pontos. Consegui o telefone do Cristóvão, marquei de ir e conversar com ele. Eu e o Zadoc fomos, fizemos a primeira conversa e ele falou assim, antes de você falar qualquer coisa, a gente vai sentir a rota e ela vai conversar com você. E aí começou esse trabalho de pesquisa, de escuta, de muito silêncio também. Eu acho que a gente caminhou pela rota umas 10 vezes antes da gente construir o primeiro roteiro. E o primeiro roteiro era a ideia só de mostrar esses pontos, de colocar a galera para conhecer esses pontos, né? O Cristóvão já atua com a Rota da Ancestralidade aí à base de uns 15 anos. E a gente começou nesse processo de registrar ela em audiovisual. E aí que nasce esse projeto, esse desejo, essa vontade de contar essas histórias. E por que contá-las, né? Porque a história do nosso povo, ela foi retirada dos livros oficiais e principalmente silenciada. E por que não ser contada por nós, né? Então, eu acho que principalmente a gente parte desse desejo enquanto coletivo, desse registro, desse afirmamento, e aí conectando com tudo que a gente tem no centro, né?
o Pelourinho, que é a Praça da Mandioca, que hoje a gente ativa ele com arte, com cultura, com resistência, trazendo vida para um lugar que já foi morte. Então, é muito importante nós reocuparmos aquele lugar, e principalmente hoje a Casa das Pretas, gerido ali pelo Instituto de Mulheres Negras, faz um trabalho incrível. A gente tem a Rua das Pretas, né, que é onde essas mulheres passavam com as suas roupas e passando pelas crianças. Esse vídeo, essa semana, elas trouxeram. Então, Maria Taquara também passou por ali, provavelmente. E a Igreja de São Benedito, né, a Capela de São Benedito com a Igreja do Rosário, o Beco do Candeeiro, que a gente sabe o que é hoje e o que acontece ali, e principalmente pelas ruas. E a Praça da Mãe Preta, que é a Ana Maria das Neves, que foi uma ama de leite, e que a gente tem o primeiro corpo de bombeiros registrado com o nome Mãe Preta, que é muito importante. E é aqui no nosso estado. Que bacana. Então, assim, também foi uma descoberta, né, Bruna? Cada passo desse trabalho de vocês também foi descobrir. E, Zedoc, conta aí como é que foi se juntar com a Bruna nesse projeto e a importância dele também, né? Sim, primeiramente agradecer, né, até mesmo né, esse conhecimento. Como eu disse desde o começo, para mim foi descobrir, né, uma parte, assim, da minha história, né, tipo, que tá ali guardada. Eu acho que também nesse finalzinho, assim, que a gente apresentou a rota, né, depois de toda essa construção, a gente foi lá, a gente sentiu, a gente viveu, né, a gente ouvia as histórias, mas não tinha essa questão. Vocês podem até ver ali, eu falo até um pouco técnico, né, mas assim, quando você vê os pés ali, as pessoas dançando ali, você já vê que a rota, né, te chama, né? Ah, vamos conhecer o centro histórico. Então, todo esse processo de gravar, editar, colocou a gente muito, como eu posso dizer, mais próximo, né, da nossa cultura. E sem contar que a gente redescobriu, né? Eu faço parte desse centro histórico, eu faço parte desse chão, a minha ancestralidade viveu, morou por aqui, né? Então, tipo assim, para mim foi muito rico participar, né, como edição, produção, né? E a Bruna também, a gente até criou esse coletivo, porque, tipo assim, já era, né? Já há muito tempo. A gente já nasceu, agora ela só formalizou. Sim. Porque, tipo assim, a gente sempre foi, vamos ali, trabalhar um pouco ali, chama o Cristóvão, chama o fulano, ciclano, e aí foi um trabalho de várias mãos mesmo. E muito interessante. Bruna, eu fiquei pensando assim, você como mulher negra da periferia, como que foi revisitar esses lugares também, né? Sentir tudo isso, quantas mulheres negras já passaram por tantas coisas ali, né? As suas ancestrais. Então, como que foi para você revisitar esses lugares, mas agora com um olhar sem anestesia? A gente fala que a gente passa pelos lugares com pressa, aquele olhar anestesiado, né? E quando a gente olha para aquilo lá de novo, mas sobre uma nova ótica, sobre um novo olhar, como que foi isso para você? Eu sou uma Bruna antes da rota e sou uma Bruna pós-rota. Eu acho que tem um período que marca muito, que é a pandemia, que é quando eu me aproximo da pauta racial, porque eu não tinha consciência que eu era uma mulher negra. Mesmo sendo, né, eu me tornei negra. Então, eu me tornei essa mulher negra, né? Neuza Santos traz muito isso, tornar-se negro. Então, a rota me trouxe muito essa conexão com essa ancestralidade, essa conexão com a nossa cidade, essa conexão com o silêncio e, principalmente, com a memória. Porque hoje a gente visualiza inúmeras coisas acontecendo, inclusive mudanças na nossa cidade, né? Sejam de novas construções, de reformas, e muitas vezes a gente passa apressado por um lugar e nem imagina quanta história já esteve por ali, né? E a rota, ela faz exatamente essa marcação e demarcação das histórias dos nossos ancestrais. E a minha avó paterna, ela foi cozinheira, e é onde a minha conexão ancestral
bate muito. Ela foi uma mulher negra, e toda vez que eu escuto ou vejo alguém se emocionando na rota, eu fico imaginando ela, porque ela é cuiabana, né, que foi andando nesse centro, compondo essas pessoas que por ali passaram. E eu fiquei pensando aqui também, Bruna, assim, que mais interessante é você, como mulher negra periférica e uma cidadã cuiabana, a gente não conhecer a história da rota, né? Muita gente não conhece. Então, vocês estão trazendo visibilidade para essa história que estava ali na rota com o Cristóvão, que é uma pessoa incrível também, que faz um trabalho gigantesco, mas também trazer mais. A gente sabe que juntos a gente ganha mais força, né? Então, o seu trabalho, junto com o dele, é maior, né? Então, como é que foi dar mais visibilidade para a rota e também dar visibilidade para essas histórias que estavam ali invisíveis, né? O videoarte, ele traz, são 4 minutos que a gente tentou trazer um pouquinho de tudo, né? A gente trouxe a Casa das Pretas, que é o trabalho incrível ali com as mulheres, né? E principalmente com a cultura também, com a cultura afro, né? A gente traz a lavagem das escadarias, né? Que acontece todo mês de julho. A gente traz o próprio coletivo da Rota da Ancestralidade, que já existe há 15 anos, e tem Psicanálise na Rua, que é o projeto da professora Adriana Rangel, que fica no Beco do Candeeiro, hoje acoplado dentro do MISC, né? Então, a gente quis juntar, na verdade, no movimento negro a gente fala do círculo, né? Que no círculo a gente começa, no círculo a gente termina, e ele não tem fim. Então, a roda, ela faz esse giro pelo centro histórico, né? Então, conectar essas histórias e também promovê-las é escutar, porque elas já estão ali, né? Elas acontecem todo dia, né? Então, foi mais esse exercício de escuta, de olhar e de muita sensibilidade. Tem outros projetos que vêm aí depois, né? O Yuri, que é um estudante de cinema da Universidade Federal, acabou de fazer um vídeo também, que é Caminho Ancestral, com outro viés. Ele ganhou prêmio, né? Exatamente. Com Caminho Ancestral, foi premiado. Acabou de ser premiado, e aí inúmeras coisas, né, vão se passando e a gente fica feliz. Sim. Porque é demarcando esse afroturismo. Tem um projeto também da primeira agência de afroturismo que a gente tem, que é um projeto da Poliana Queiroz, também faz esse caminho não só pela rota, mas também por outros lugares de Cuiabá, como Maria Taquara, né, Parque Mãe Bonifácia, enfim, tem outras O Cristóvão estava me explicando que esses 7 pontos podem ser demarcados em qualquer lugar, que os 7 pontos não são só ali no centro histórico. Por exemplo, se você for lá no Parque Mãe Bonifácia, ali pode ser demarcado 7 pontos, você estudar e conhecer os 7 pontos ali, e, por exemplo, lá no Capão Grande, enfim, em qualquer lugar possui esses 7 pontos, né? A gente fala desses 7 pontos, né, e é muito bacana trazer também, porque o nosso país foi construído por mãos negras. Então, a gente vai encontrar 7 pontos em qualquer lugar. E trazendo Luciene para cá, né, um pouco, Luciene traz, né, nós iremos enluarar esse país, né? Então, o enluarar, né, cada vez mais a gente vai mostrar as nossas histórias, as nossas potências, no sentido de abrilhantar, de exibir, né, tudo que nós, enquanto pessoas negras e nossos ancestrais construíram nessa cidade, no país como um todo. E, Zedoc, fala pra gente um pouquinho qual que é o papel do audiovisual no fortalecimento da consciência negra dentro das escolas. Você acha que é importante levar não só a videoarte de vocês, mas todo esse material sobre a consciência para dentro das escolas? Sim, tem uma grande importância. Até a gente achou bacana que as crianças que a gente atendeu, né, exibiu esse vídeo, era entre 10 a 12 anos ali, e eles, assim, absorveram muito bem, sabe? Prestaram atenção. Aí a Bruna fazia uma pergunta: vocês viram tambores? Vocês conhecem a Maria Taquara,
Maria das Neves, né? Ela era uma ama de leite e tal. Vocês sabem que a praça chama Praça da Mãe Preta e tal. Então o audiovisual hoje eu acho que também vem um pouco para democratizar, né? Nesses lugares. E muito importante, elas começaram, acho que vocês não sabiam, mas foi a primeira escola que eu estudei. Eles começaram com videoarte lá e para mim teve uma conexão assim tão gigante, porque eu voltei, né, como, tipo assim, um bom aluno volta a casa e tipo assim, com material riquíssimo, que para mim hoje é essencial, o audiovisual, né, e que, tipo assim, quebra muitas fronteiras, eu acho. O audiovisual é essencial, quebra muitas fronteiras e é, tipo assim, bem fácil de chegar, né, que hoje a internet pulverizou isso, mão, né, tipo assim, as crianças tá ali, tá assistindo, então, tipo assim, fica até um apelo aí para as mães e para os pais colocar mais vídeos culturais, né, para os seus filhos. O meu mesmo eu ensino, vamos assistir isso aqui, só tem 3 anos, mas eu vou incentivando ali porque, né, vai ficando na memória dele e quando ele vê, isso é um tambor, isso é um birimbau, enfim. Acho que o audiovisual traz, né, tem essas potências. Essas potências. E Zé Doc, conta pra gente também qual que foram as escolhas na hora de editar, né? Imagino que foi sofrido aí pra conseguir fazer 4 minutos. Como se diz, foi algumas noites, né? Porque a gente teve que se reunir com a Bruna, com a Priscila, sentar ali, não, será que esse vídeo vai? Será que esse aqui entra? Olha, gente, tipo assim, a gente acha que tinha muitas horas gravadas, eu acho, Muitos anos, tipo, é muito difícil você cortar, vou cortar X, vou cortar Y, o coração dói assim, mas no final entra, como se diz, não é o essencial, mas é o produto que a gente tem que, tipo assim, né, entregar, mas... É o que foi escolhido naquele momento, que mais tocou vocês naquele momento, Isso, né? tipo assim, o que mais fixa, né? Mas, assim, a gente queria colocar tudo, fazer um filme de várias horas e, tipo assim, cada imagem uma mais linda do que a outra, entendeu? Mostra Cuiabá. E tem muita imagem também de celular, Elô. A gente fez muita imagem de celular mesmo, assim, porque como a gente foi em várias edições da Rota, da Lavagem, eu acredito, assim, é uma pesquisa de uns 4 anos. A gente transformou em 4 minutos, né? Por conta do texto, que a gente quis trazer essa linguagem mais sensível, mais poética, né? Desse olhar, de cravar essa história preta no centro histórico. Mas a gente foi captando por celular, tem sons também que a gente ia captando. Enfim, foi uma pesquisa, eu acho que ainda dá para colocar mais coisas. Não, tem mais coisa, tipo... Lembrando, né, que ele é um projeto da APENAB, né, o edital AUFA, né, que viabiliza, né, projetos tão importantes como esse, que vocês fizeram também para rodar nas escolas públicas. Era alguma coisa do edital? Conta aí pra gente a importância desses editais e também, Bruna, por que circular as escolas públicas? Bom, é fundamental a gente ter políticas públicas, principalmente que fomentam diversos segmentos da nossa arte, né, da nossa cultura, e a gente teve a grata surpresa, né, de ser contemplados no edital. A gente foi um dos primeiros e a gente ficou muito feliz com a proposta da valorização de registrar esse videoarte no nosso centro histórico. E de contrapartida, a gente colocou as escolas pensando muito da gente seguir com a Lei 10.639, né, onde a gente tem que, a educação, ela tem que trazer os estudos afro-brasileiros para as crianças. Então, a gente colocou isso também como defesa e escolhemos 2 escolas da periferia, né, para essa identificação, para esse conhecimento da história também da nossa cidade, principalmente pensando na divulgação dessa cidade. E uma das dinâmicas que a gente fez com as crianças foi que elas fossem caçadoras de memória. Então, assim, vamos assistir o vídeo, o que te conecta? Você já passou pela Igreja do Rosário, já passou pela Praça da Mandioca? E era muito interessante, né? Eu já vi um tambor. Na igreja da minha tia tem esse tambor. Então, assim, foi muito, muito, muito bacana
ouvir, sentir as crianças e perceber que elas estão atentas também. E uma delas falou assim, agora quando eu passar por lá eu vou saber contar essa história. Ai, que legal. Então acho que a gente ganhou, acho que esse projeto como um todo foi ali com as crianças, a gente ficou bastante feliz. Ao todo a gente passou por 2 escolas com 200 crianças, agradecer também aos profissionais de educação, e foi muito importante e está sendo muito importante todo esse espaço que a gente tem ganhado. Ah, gente, trabalho incrível. Parabéns, Obrigada. Adoc, parabéns, Obrigado. Bruna, pela iniciativa. Que venham mais projetos aí de vocês, com certeza a gente vai ver. E que a gente volte aqui a falar. E muito obrigada, a gente chegou ao fim. E que logo a gente volte aqui para conversar e falar de outros projetos. Parabéns. E onde a gente encontra o videoarte? Quem está em casa, quer assistir? Antes de eu fazer os encerramentos, né, eu acho que é importante, assim, deixar registrado aqui o tão importante é esse espaço para a gente poder falar das nossas ações, mas também reforçar, né, conheçam a Rota da Ancestralidade. A Rota da Ancestralidade está no Instagram, Rota da Ancestralidade. Hoje, esse coletivo, a gente compõe também o coletivo da Rota da Ancestralidade, ali junto com a Ana, com a Cristina, com o Cristóvão e tantas outras pessoas que somam. Conheçam Psicanálise na Rua também, que também está no Instagram. Conheçam a Casa Cultural Casa das Pretas, que está com uma programação incrível para esse mês de novembro. E o nosso coletivo Produção em Rota, que é novinho aí no Instagram, para vocês acompanharem mais trabalhos, porque a gente tem a intenção de registrar mais vozes, mais histórias do nosso centro histórico, né? E agradecer vocês, principalmente por esse espaço tão importante, nesse mês tão importante de muita reflexão e de muita luta também. Nós precisamos cada vez mais espaços como esse para a gente trazer projetos como esses, para a gente continuar aí quebrando essa barreira da desigualdade. Com certeza, parabéns, é isso mesmo. Gente, vocês aí de casa, nosso muito obrigado. Seguem lá, Rota da Ancestralidade, Casa das Pretas, toda essa galera importantíssima que está fazendo a história do nosso povo chegar até vocês, né? E lá você também, da Produção em Rota também, lá você vai ficar por dentro de todos os trabalhos que a Produção em Rota está fazendo, está desenvolvendo, e também saber onde você acessa o videoarte e acessa outros conteúdos também da Produção em Rota. O nosso muito obrigado e até a próxima quarta-feira. Até breve.